Boa noite a todos que nos assistem. Hoje nós estamos realizando mais uma live pelo Instagram Educação em Diabetes. Sejam todos bem-vindos. Contaremos com a participação da nossa colega Carol Souza, farmacêutica clínica, que daqui a pouco participando desse bate-papo sobre cuidado farmacêutico para pacientes com diabetes. Meu nome é Magali, para quem me conhece. Para quem não me conhece, sou coordenadora da assistência farmacêutica do município de Sarzedo, profissional visitante do ambulatório de diabetes tipo 1 e integrante do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. E nós iremos aproveitar essa oportunidade para relatarmos um pouco da nossa rotina de trabalho dentro do consultório farmacêutico. Farmacêutico como parte integrante de uma equipe multiprofissional e que pode muito mudar a realidade das pessoas. Então, Carolzinha, eu estou aqui aguardando por você. Então, a gente sabe que cuidar da saúde de uma pessoa vai muito além de uma receita médica. E nós estamos aqui justamente para reforçar, né, a importância de se prestar, de se oferecer ferramentas para que o paciente possa, através da sua autonomia, do seu cuidado, mudar a sua realidade. Passar até... Ei, Carol! Tá joia, colega? Agora sim, conseguiu me ver aí? E aí, minha querida, muito obrigada por aceitar meu convite. Imagina, um prazer, nossa, eu que fico muito feliz com o convite, eu que agradeço. E assim, Carol, conheci a Carol através do curso Insulinoterapia Descomplicada, da doutora Janice Sepúlveda. Nós somos da comunidade FIT, né, Carol? Isso mesmo. Comunidade que vira uma chavinha aqui na gente, né? Que muda tudo junto. Que fez toda a diferença, né? Foi um divisor de água na nossa prática clínica. Concordo plenamente com você. E aí, por coincidência, eu descobri que a Carol, além dessa questão do curso, né? Nós temos vários outros tipos de atividades em comum, né, Carol? Então, por isso, eu vou permitir que você fique presente. Claro. Bom, eu sou Carol Souza, sou formada em farmácia pela Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo. Tenho uma pós-graduação em farmacologia clínica pela Universidade Oswaldo Cruz e fiz a especialização em insulinoterapia, tenho uma especialização também em método clínico, né, do cuidado farmacêutico, uma série de outras atualizações aí. Hoje sou coordenadora do grupo de farmácia, do departamento de farmácia da Sociedade Brasileira de Diabetes aqui de Sergipe, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, faço parte do grupo de trabalho do CRF aqui de Sergipe também, no grupo de trabalho de educação farmacêutica e no grupo de trabalho de mulheres farmacêuticas. Coordeno também o Diabetes nas Escolas, aqui de Sergipe também, né, que fica sediado aqui em Aracaju. Então, estou o tempo todo envolvida no processo de farmacêutico clínico envolvido com diabetes. E atendo clinicamente, né, em consultório, o primeiro consultório autônomo aqui de Sergipe, em uma clínica interdisciplinar, né? Então, a gente tem nutricionista, endócrino, oftalmo, cirurgião de cabeça e pescoço, tem uma ampla gama de profissionais e aí o farmacêutico lá junto, né? Então, eu acho que hoje o que a gente precisa exaltar é essa participação, né? O quanto é importante a presença do farmacêutico nessa equipe multi que cuida de diabetes, né? O quanto a gente pode fazer diferença no cuidado, né, Magali? Com toda certeza.
certeza. A gente tem muito a contribuir, né? Então, assim, como nós temos colegas farmacêuticos e temos usuários, né, nos assistindo, a gente vai falar um pouco sobre, assim, essa decisão de sermos educadores em diabetes, né? Aí você poderia relatar um pouco para a gente de onde surgiu essa ideia e que tipo de Claro. trabalho você desenvolve no seu consultório. Então, vamos lá. Tudo começou com um curso fornecido pelo PROAD SUS, né? PROAD no SUS. Foi um curso de cuidado farmacêutico. Eu, então, na época, atuava no SUS, né? Na Central de Abastecimento Farmacêutico. E aí foi ofertado esse curso pelo PROAD, junto com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E aí eu fiz o curso de cuidado farmacêutico e a Secretaria Municipal entendeu que seria uma ótima oportunidade colocar nós, farmacêuticos que tínhamos feito o curso, para implantar o cuidado farmacêutico no município. E foi isso que a gente fez. E não à toa, o nicho que a gente selecionou foi o diabetes, né? A gente tinha um problema bastante grande lá de atendimento em diabetes, e aí a gente escolheu o diabetes. E foi aí que eu comecei a estudar mais diabetes e me encantar, né? Porque apesar de eu não ter diabetes, de não ter ninguém próximo a mim, nem pai, nem irmão, ninguém com diabetes, mas foi um universo que me encantou muito e assim eu fico extasiada em saber que eu posso contribuir de alguma maneira para a melhora da saúde das pessoas com diabetes. Então aí eu me reapaixonei pela profissão e me apaixonei por esse universo do diabetes. E aí me mudei para Aracaju, agora há um ano e meio, mais ou menos um ano e 7 meses, e eu decidi que eu queria empreender, né? Eu não queria mais trabalhar como CLT, não queria prestar concurso, eu queria empreender. E aí eu decidi por empreender no consultório, atendendo pacientes com diabetes. Então, além do consultório, eu também atuo como educadora mesmo em diabetes, porque eu tenho essa formação também pela DJ, e atuo como educadora fazendo grupos, né? Grupos de cuidado apoiado, que são sensacionais, né? Eu falo que quem trabalha com paciente com diabetes precisa conhecer o trabalho dos grupos de cuidado apoiado, porque eles fazem toda a diferença. Eu acho que você aí na Santa Casa tem essa experiência, né? Que é uma coisa muito rica. E aí comecei com isso. Então, o que eu acho que as pessoas precisam entender é que o farmacêutico é um membro a mais na equipe. Ele não vem para ocupar nem tomar o espaço de nenhum outro profissional. Ele vem para agregar, né? Então a gente pode pensar assim: o médico está lá, ele faz o diagnóstico, ele estipula o tratamento que essa pessoa vai seguir, o nutricionista dá o suporte com o plano alimentar, com as orientações que esse paciente deve receber com relação à sua alimentação, o educador físico faz um plano de treino para que esse paciente tenha o melhor desempenho, né, e consiga controlar sua glicemia com o exercício, e o farmacêutico vem para somar, né? Então, nós farmacêuticos somos profissionais de saúde, como tais, estamos aqui para cuidar de pessoas, mas somos especialistas do medicamento, né? Então, a gente pode contribuir nesse ínterim, né? E eu digo assim, com relação ao medicamento. Então, a pessoa vem para consulta, ela passa com o endocrinologista, que vai fazer a prescrição, ela passa com o nutricionista, que vai orientar a alimentação, e ela passa com o farmacêutico, para que a gente possa avaliar essa etapa de medicação, que a gente possa avaliar a farmacoterapia desse paciente. Então, o farmacêutico está habilitado para avaliar todos os medicamentos que são prescritos para esse paciente e verificar se esses medicamentos são seguros para essa pessoa, então que os riscos sejam menores do que os benefícios. Ele avalia se esses medicamentos estão sendo eficazes, então será que isso que ele está tomando está contribuindo para um controle da doença? Né? Ou será que não está sendo efetivo, não está sendo eficaz e ele está tomando um medicamento que não tá contribuindo em nada, né? Será que esse medicamento é realmente necessário?
Ou será que ele tem alguma outra queixa de saúde ou alguma outra condição de saúde que não está sendo atendida, que não está sendo tratada? E além disso, o farmacêutico também vai avaliar se esse paciente consegue aderir ao tratamento, né? Porque muitas vezes o médico faz a prescrição, mas não consegue ver esse paciente com a rapidez que seria necessária. E aí, às vezes, é um medicamento, por exemplo, que é um pouco mais caro, né? Ou muito mais caro, como a gente sabe que tem muitos medicamentos para o tratamento do diabetes que são realmente muito onerosos, né? Então, o paciente no primeiro mês, ele vai lá, compra, divide no cartão em 3 vezes. No segundo mês ele vai lá, mas aí ele já tem uma parcela do mês anterior, ele faz uma nova parcela. Quando chega no terceiro mês ele desiste, porque ele não consegue custear o tratamento, né? Ou então esse paciente, sei lá, sai do consultório com uma prescrição de metformina e aí ele não é orientado das reações que o medicamento pode causar e esse paciente começa a experimentar enjoo, estufamento, náusea, diarreia e ele desiste do tratamento. Então, esse acompanhamento farmacoterapêutico, esse acompanhamento de entender quais são os medicamentos que esse paciente está utilizando, quais são os benefícios e as reações que esse medicamento pode causar, isso é papel nosso, né? Exclusivamente não. Nós somos os profissionais que mais sabemos sobre isso, né? Então a gente pode contribuir muito com isso. E às vezes pode parecer pouco, mas quando uma pessoa deixa de tomar um medicamento porque não está conseguindo comprar, porque não consegue achar no SUS, porque não consegue utilizar porque tem reações que atrapalham o dia a dia, isso é muito grave, né? Porque ele está deixando de tratar a doença. E aí ele às vezes fica até com vergonha de falar isso para o médico numa nova consulta. Então o médico continua prescrevendo a mesma droga para esse paciente e ele continua sem utilizar. Então nesse ponto o farmacêutico tem um papel essencial que faz diferença mesmo na conduta e no tratamento. E assim, a gente também precisa lembrar que além de cuidar dessa farmacoterapia, o farmacêutico clínico tem muitas outras atribuições, né? Então, ele pode fazer o rastreio de complicações, né? Então, através daquelas calculadoras específicas, né? Ou aqueles protocolos Oh, Deus, me foge a palavra, mas são calculadoras e cálculos de risco que a gente faz para avaliar se o paciente tem riscos cardiovasculares, riscos de desenvolver problemas renais, né? Muitas vezes o médico não tem tempo para fazer essa avaliação mais aprofundada, né? Muitas vezes o médico tem uma consulta aí de 15, 20 minutos e ele não consegue manejar tudo isso sozinho. Então ele vai se preocupar com o diagnóstico, se preocupar com qual tratamento ele vai orientar, mas esses detalhes ele não consegue acompanhar, né? Porque falta tempo mesmo. E às vezes também a cabeça está preocupada com outros aspectos do tratamento, né? E a gente pode contribuir com isso. Então, quando a gente fala de uma equipe multiprofissional, não é porque cada um vai querer entrar no espaço do outro ou todo mundo vai ficar repetindo as mesmas coisas, né? Cada profissional consegue focar naquilo que vai fazer diferença e que é sua expertise, né? Então, agora também a gente tem a RDC, que fala dos exames, dos testes rápidos, né? Que também a gente pode fazer em consultório. Então, imagina o paciente estar lá já com mais de 6 meses sem fazer um exame de glicada e a gente conseguir fazer ali na pontinha de dedo no consultório, né? O quanto isso não contribui, né? O quanto isso não contribui. Então, assim, é muita coisa que a gente pode fazer, né, Magali? É muita coisa. É muita coisa. Interessante que você levantou a questão da adesão e a gente observa que, apesar de ter melhorado o acesso a muitos medicamentos, né, o componente especializado está aí para mostrar isso. Tem medicamentos de ponta que estão disponíveis para os pacientes perante um protocolo. A adesão não melhorou, né? A gente ainda tem uma baixa adesão. Melhorou o acesso, mas não melhorou a adesão. E isso mostra para a gente a importância do nosso trabalho para estar informando para o paciente o quanto é necessário esse autocuidado, né? A importância do segmento contínuo do tratamento prescrito.
Exato. E também esclarecer a ele todas as implicações que uma baixa adesão traz para a sua saúde. Porque muitas vezes o paciente, ele talvez não dê o devido valor a um determinado medicamento, achando que tomando ou não vai fazer diferença nenhuma. Não é assim, raro eu ouvir dentro do consultório, não, é porque hoje eu resolvi não tomar. Ah, não, é porque eu já estou melhor e resolvi parar de usar. Essa daí eu acho que é a frase que eu mais escuto. Assim, ah, minha glicemia ficou boa, então eu parei mesmo, não tomo mais. Ah. Não é verdade? Então, é aí que a gente faz essa virada de chave com o paciente, né? Para ele entender que o diagnóstico de uma doença crônica implica num tratamento crônico, implica num tratamento até o final da vida, né? E que não é demérito nenhum a pessoa ter que tomar um medicamento para o resto da vida. Porque tem muita gente que vem com esse pensamento, né? Ah, não, ter que tomar remédio para o resto da vida? Não, isso eu não vou fazer. Como se fosse errado ter uma condição crônica, né? Como se fosse menos, como se essa pessoa fosse menos por ter uma condição crônica. Então, é nosso papel fazer essa adesão acontecer de maneira adequada. E outra coisa também que eu queria lembrar é que o farmacêutico não faz diagnóstico em nenhum momento, mas ele também pode solicitar exames. Sim. Ele pode solicitar exames de acompanhamento. Então, por exemplo, o paciente que há muito tempo usa metformina e está apresentando dormência nas extremidades, apresenta uma fadiga excessiva, apresenta dores musculares, a gente pode fazer a solicitação de um exame de vitamina B12 para ver como é que tá, né? Já que a gente sabe que o uso prolongado da metformina pode provocar uma deficiência de B12, a gente pode fazer essa solicitação e mais, a gente pode fazer uma prescrição farmacêutica, né? A gente pode prescrever tratamentos que não sejam necessários uma prescrição médica ou uma prescrição de um profissional prescritor. A gente pode fazer, né? De medicamentos isentos de prescrição. A gente pode fazer prescrição para tratar condições que vão se autolimitadas, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um exame do pé no paciente, eu posso fazer um exame do pé, inclusive faço no consultório o exame do pé, que é mais uma atribuição do farmacêutico, então a gente pode contribuir também para a prevenção das complicações. Então, posso fazer o exame do pé e aí se eu percebo que aquele paciente está com uma onicomicose, está com alguma coisa, eu posso prescrever um tratamento tópico para esse paciente, né? Posso prescrever cremes que façam a hidratação adequada desse pé. Então, assim, a gente tem um espaço de trabalho gigantesco. A gente tem um campo aí muito grande, né? Então, com esse paciente com diabetes, temos muito a contribuir. Então, a gente pode contribuir para a adesão, a gente pode contribuir para a prevenção de complicações, a gente pode prescrever, a gente pode solicitar exame, a gente pode encaminhar, né? Então, o encaminhamento também é uma função do farmacêutico e que é importante. De repente, na consulta, você percebe uma condição de saúde não tratada, você percebe uma complicação se desenvolvendo e você pode encaminhar o paciente para o profissional que vai dar seguimento nesse tratamento. Então, assim, são muitas as alternativas que nós temos hoje para trabalhar. Nosso campo é muito grande e nós podemos contribuir muito com a saúde desse paciente, né? A gente pode contribuir muito com a qualidade de vida desse paciente em todas essas etapas de cuidado em saúde, né? E, obviamente, com a educação. Porque desde 1930 a gente já sabe aí com Joslin que a educação em diabetes não é parte do tratamento, mas ela é o próprio tratamento, né? E uma coisa que você levantou muito importante, que diz respeito ao acesso. Dentro do consultório eu sempre procuro saber dos pacientes se ele tem um medicamento em casa, né? Quais os medicamentos, se ele tem disponível todos os medicamentos que se encontram no receituário. Por quê? Porque eu sempre levanto isso em reuniões multidisciplinares, que o melhor medicamento é aquele que o paciente tem condições de adquirir. Então, nós, como profissionais de saúde, a gente não pode esquecer esse papel social
que é levar em conta o contexto socioeconômico que o paciente se encontra. Se é um paciente assalariado, não justifica eu passar um medicamento que não seja padronizado, que o paciente não tem condições de comprar com os seus próprios recursos. Então, levar um tratamento ao risco do fracasso, porque se o paciente, é como você disse, se ele não tem condições de adquirir, mesmo que ele parcele, ele vai parcelar nos primeiros meses, depois não tem como dar continuidade. Então, é uma preocupação minha no consultório sempre procurar saber se o paciente está tendo acesso a todos os medicamentos prescritos. Uma outra questão muito fundamental, né, principalmente no que diz respeito ao paciente com diabetes, é a questão mesmo nutricional, né? Porque, falando um pouco a respeito disso, é saber quem cozinha na casa, quem é que faz supermercado, quantas refeições o paciente faz por dia, porque isso vai implicar diretamente no seu controle glicêmico. Se é um paciente que não tem recursos, que tipo de mobilização a gente pode fazer para ajudá-lo? Eu vou entrar em contato com o CRAS, eu vou sentar com o serviço social, mas algo precisa ser feito para garantir a esse paciente um tratamento correto, porque a gente sabe que o que vai trazer bons resultados é justamente o paciente ter acesso ao que ele precisa no que diz respeito ao cuidado. Então, assim, a gente não pode se distanciar do contexto, da realidade do paciente, porque, com toda certeza, isso vai refletir na adesão. Quando é o idoso que mora sozinho, é outra implicação. Exato. A gente precisa ter uma anamnese muito bem feita, né? Uma escuta muito bem feita, para entender todas essas nuances, porque os fatores socioeconômicos são determinantes de saúde, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Então, muitas vezes, como eu disse, o paciente passa com o médico numa consulta mais curta, não consegue expressar tudo o que precisa, às vezes fica até envergonhado também. E a gente, por ser farmacêutico, às vezes tem mais proximidade com esse paciente, né? Eles ficam mais à vontade de falar as coisas. E aí a gente precisa ter ouvidos, muito mais ouvidos do que boca, né? Para conseguir entender esse contexto, como é que a doença impacta a vida dessa pessoa, como é que o dia a dia impacta na doença. Então a gente precisa entender todo o contexto para propor o melhor plano de cuidado, né? Nada adianta eu falar, olha, o senhor precisa fazer exercício todos os dias, o senhor precisa comer mais proteína, o senhor precisa tomar a sua insulina 3 vezes ao dia, mas às vezes é um paciente que sai de casa 5 horas da manhã, chega meia-noite, não tem condição de se alimentar adequadamente, né? Às vezes come na rua, come um lanche, come qualquer coisa assim. Não consegue ou não sabe que pode levar a sua insulina consigo, né? Às vezes eles ainda têm essa visão de que a insulina precisa ficar na geladeira e que ele tem vergonha de aplicar insulina na frente dos outros, porque isso ainda existe, né? Ainda existe muito estigma de paciente que usa insulina ser confundido com drogadicto e aí as pessoas acabam envergonhadas disso, né? Então a gente tem essa obrigação de entender esse contexto social, de entender o contexto socioeconômico, para que a gente possa realmente montar um plano conjunto, para que a gente possa entender e se disponibilizar para esse paciente, né? Por exemplo, eu faço a consulta, daí eu converso. Normalmente eu tenho uma consulta que dura aí em torno de 1 hora e 20, para dar tempo de eu ouvir tudo que esse paciente me traz, né, para eu entender todo esse contexto. E aí depois eu envio para ele por WhatsApp ou por e-mail como é que a gente combinou esse cuidado, porque é um cuidado que é combinado, né? Eu nunca imponho um cuidado, é sempre o que o paciente se propõe. Então, aí a gente combina esse cuidado e aí eu envio para ele por escrito tudo que foi combinado. E aí eu vou estudar, porque a consulta não acaba ali, pelo menos não para mim, né? Depois dessa 1 hora aí que eu ouvi tudo que esse paciente me trouxe, que eu vou sentar e vou estudar o que vai ficar melhor para ele.
Então, a gente faz um plano num primeiro momento para entender e ajudar naquilo que é mais urgente, mas aí depois estuda, né, aquele caso com muito cuidado para entender o que pode ser feito para melhorar a sua condição de saúde, e aí faço um acompanhamento também pelo WhatsApp, né? Todo dia lá, e aí, bom dia, como é que foi? Colocou tal coisa começou a fazer tal coisa, e aí, como é que você se sentiu? Porque às vezes, mesmo quando a gente faz esse plano conjunto, na prática o negócio não dá muito certo, né? Não, com E às certeza. vezes você fala para o paciente assim, olha, vamos combinar o seguinte, você aplica a sua insulina rápida no seu trabalho. Porque aí, até dar 20 minutinhos para você chegar em casa e almoçar, vai dar tempo certo, né? Então, aplicou a regular lá no trabalho, esperou uns 20 minutinhos até chegar em casa, até se ambientar, já deu os 30 minutos para ele poder almoçar. Mas às vezes ele fala, puxa, mas eu apliquei, aí peguei trânsito e demorei, sei lá, 50 minutos, 1 hora e acabei tendo uma hipoglicemia. Então, esses ajustes finos a gente precisa fazer no dia a dia, né? Então, por isso que eu gosto muito de acompanhar esse paciente ali no dia a dia, pelo WhatsApp, para entender como é que foi. E depois, no retorno, né, na próxima consulta, aí ver no macro o que aconteceu e aí continuar com os próximos passos, né? Para ver o que ele vai aí se organizando e melhorando cada queixa que ele tiver aos pouquinhos, né? Porque não dá pra gente fazer tudo uma vez, é coisa demais. O cuidado é muito amplo, né? Ele vai muito além de uma receita, a verdade é essa. Então, a gente sabe que existem várias variáveis que vão interferir na saúde daquela pessoa, né? Então, a gente Exato. tem a preocupação em saber sobre o sono do paciente, sobre a hidratação, né? Como é que está a vida, se o paciente está muito estressado, Sim. que a gente sabe que hoje é muito determinante, né? Sim. Porque o que acontece? O paciente, a questão do bom gerenciamento do seu tratamento, né? Porque o nosso trabalho é todo no sentido de gerar essa autonomia com responsabilidade, né? Mas baseado em informações fidedignas. Eu sempre ressalto isso para os pacientes. Cuidado a quem vocês ouvem. Às vezes são pessoas que gostam da gente, mas infelizmente chegam com conselhos não Não muito entendem da adequados. doença. Não. É. Eu já tive vários pacientes tomando decisões assim, totalmente incorretas, chegaram ao atendimento e com uma pequena mudança eles conseguiram atingir a meta glicêmica que eles precisavam. Assim, eu sempre falo assim que a gente não faz tanto, né? Quem faz mais são eles, mas eles precisam das ferramentas necessárias para tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. E nós, como profissionais de saúde, né? A gente precisa desempenhar esse papel, mas de uma forma resolutiva, de uma forma efetiva, né? Com qualidade. Exato. Nós somos um instrumento, né, Magali? Nós somos um instrumento para que esse paciente consiga atingir o que ele precisa atingir, né? Eu sempre falo assim, se você quer que alguém transforme a sua vida, olha no espelho. Porque a única pessoa capaz de transformar a sua vida é você mesmo. Né? Então, se você está esperando que alguém faça isso por você, desista, porque ninguém pode fazer. Né? E essa questão da saúde mental, que você muito bem colocou, né, o sono e a saúde mental, a gente sabe que pacientes com diabetes tendem a ter mais problemas como depressão e ansiedade, desenvolvem isso com mais constância, né? Então, a gente precisa abordar isso no cuidado, né? A gente precisa abordar a importância de cuidar da saúde mental. E assim, Magali, eu vou te dizer que nos grupos que eu faço principalmente, eu percebo que as pessoas estão com as glicemias alteradas, né? Estão com um tratamento refratário, mas assim, em grande parte, na maioria esmagadora, por problemas de saúde mental. Então, assim, por perdas familiares, por questão de divórcio, por questões íntimas mesmo, que estão causando depressão e ansiedade, e essas pessoas acabam piorando o controle glicêmico em função de problemas de saúde mental. Até porque a gente precisa levar em consideração também que uma pessoa com depressão, ela tem mais dificuldade de aderir ao tratamento, né? Com certeza, Porque verdade. se a gente
pensa que o tratamento é baseado em pelo menos 3 pilares, né? A alimentação equilibrada, o exercício físico e o uso de medicamentos. Imagina uma pessoa com depressão, a dificuldade que ela não tem para fazer o exercício físico, para praticar o exercício físico regularmente, né? Exatamente. Então, assim, é uma pessoa que já não teve um sono adequado, muitas vezes à base de medicamento, então dormiu muito mal, acorda já cansado e acorda por conta da depressão já muito debilitado fisicamente também. Então, essa pessoa vai ter mais dificuldade de fazer atividade física, ela não vai ter disposição de preparar a própria comida, ela vai se esquecer de tomar os medicamentos. Então, assim, é muito grave os problemas de saúde mental impactando no gerenciamento do diabetes, né? Então, eu gosto muito que os colegas psicólogos engajem aí nessa luta, né? E estejam presentes no tratamento da pessoa com diabetes. E aí, mais um profissional para entrar na listinha ali de todo mundo que a gente tem que ter perto, porque faz muita diferença, né? Que nem eu estava dizendo, os pacientes que eu tenho atendido, a grande maioria deles tem uma descompensação glicêmica, mas muito em virtude de problemas de saúde mental. Então a gente não pode fechar os olhos e achar que, porque eu vejo muitos profissionais falando, mas esse paciente não se cuida, porque esse paciente não está nem aí com nada, porque é um paciente muito difícil. Gente, ninguém é difícil, somos nós que temos a obrigação de orientar, de estender a mão, de acompanhar, de carregar no colo quando for preciso. A gente tem essa obrigação, né? Nós, profissionais de saúde, precisamos dar o nosso melhor em cada consulta, em cada atendimento, em cada contato com esse paciente, né? Até porque a gente tem que reconhecer qual o perfil do paciente que a gente atende para poder fazer um planejamento do cuidado, porque não é o cuidado, ele não é universal, não é o único cuidado para todos. É de acordo com o perfil de cada paciente atendido dentro do consultório. E eu sempre digo que não existe nada mais triste quando o paciente chega com toda essa problemática e encontra um profissional com mais problemas do que ele. Né? Que ainda vai agravar mais ainda o quadro do paciente. Então é aquela história, né? Cuidar-se para cuidar. Você não vai doar algo que você não tem. Então o profissional de saúde o profissional de saúde, ele tem que desenvolver essa sensibilidade. Para que eu motive o paciente a se cuidar, eu também tenho que estar convencida da importância do meu cuidado. Então, ninguém melhor, aquele profissional que atende você tem que ser uma referência de autoconhecimento, de cuidado, no sentido de realmente fazer aquilo que ele sugere, né? Como que eu vou... De autoamor, né? Sim, de autoamor. Porque uma coisa que eu sempre tento desenvolver, né, dentro dos meus atendimentos é a autoconfiança, desenvolver a autoestima, porque você só se prioriza a partir do momento que você se valoriza. Caso contrário, é totalmente possível. Então, a gente ter essa sensibilidade de digamos assim, realçar, destacar, né, as potencialidades da pessoa, no sentido de fazê-la entender que ela é capaz, sim, que ela merece ser prioridade da vida dela, sim. Porque a gente se depara muito, é exatamente isso que você disse, Carol, com pessoas que chegam totalmente perdidas, onde elas não se enxergam. Que eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa trabalhar e desmistificar, é a culpa. A culpa, né? Principalmente o paciente com diabetes tipo 2, ele se sente muito culpado por ter ficado doente. E ele ouve muito isso. Porque você é desleixado, você nunca cuidou da saúde, você ficou com diabetes. Porque você come desenfreadamente, você ficou com diabetes. E a gente sabe que não é isso, né? São inúmeros fatores que causam o diabetes e que estão envolvidos na patogenia do diabetes. Então, assim, não dá para botar um rótulo ali na pessoa, né? É DM2 porque é preguiçoso, é DM2 porque é desleixado. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. Então, eu sempre procuro, por exemplo, nos grupos, eu sempre no primeiro encontro, eu sempre falo para eles, a primeira coisa de hoje que a gente vai aprender aqui é jogar fora essa culpa. É não ter mais essa culpa. Ninguém quer ficar doente.
Ninguém quer ter uma doença crônica para o resto da vida. Ninguém quer ter que ficar tomando remédio o resto da vida, preocupado com a glicemia, preocupado com o que pode comer, preocupado com o que não pode esquecer de tomar insulina, preocupado com o que não pode comer agora, tem que esperar 30 minutos até poder fazer a refeição na hora que está com fome. Então, ninguém quer isso. Ninguém quer se sentir assim. E muitas vezes as pessoas se sentem assim mesmo, porque ouviram isso, inclusive, de profissionais. Sim, sim, verdade. Né? Com certeza, concordo plenamente com você. Essa questão da culpa é frequente, é um percentual altíssimo de pessoas que chegam com essa vestimenta dentro do consultório. E se de fato a gente não desconstruir, eu sempre friso para o paciente que o diabetes, muitas vezes, ele serviu para que ele viesse a adotar um estilo de vida mais saudável. De repente, eu faço com que eles pensem que é uma oportunidade de virada de chave. Então, a gente tem que tirar proveito, muitas vezes, até desses desafios. Exato. Por quê? Porque a partir dali, como eu sempre enfatizo para eles, você vai ter a oportunidade de adotar um estilo de vida que vai fazer com que você viva por muitos anos, mas com qualidade, coisas que muitas pessoas que não têm diabetes não têm. Não tem essa oportunidade. Então, né? Eu falo para eles, E vamos você olhar sabe que para o lado positivo. que essa coisa da culpa e essa coisa de trabalhar a educação, né? Esses dias eu estava trabalhando, falando sobre hipoglicemia no grupo. E aí eu comentei que muitas vezes a pessoa, quando está em hipoglicemia ou mesmo em hiperglicemia, pode ter uma agressividade aumentada, né? E ficar muito agressivo ou falar coisas que normalmente não fala e tal. E aí um paciente começou a chorar, né? Ele começou a chorar, um senhor. E eu falei, o senhor se reconheceu? O que aconteceu, né? Que o senhor ficou assim emocionado? Ele falou, não, porque quando eu fico assim, eu começo a bater minha cabeça na parede. E a minha esposa fica brava comigo, porque ela acha que eu estou exagerando, ou porque eu estou tendo uma reação descabida, e a esposa dele estava junto, né? E aí eu falei, olha, a agressividade, até consigo mesmo, pode ser um sintoma de hipo ou de hiper, né? Então, assim, não é porque ele está descontrolado, é porque a condição faz com que a pessoa fique confusa. A condição de estar com a glicemia alterada pode causar isso no paciente. Então, assim, aquilo ali para ele foi uma coisa extremamente importante, porque era uma coisa que mexia muito com a vida dele, né? Porque ele se sentia um ignorante por começar a bater a cabeça de repente na parede, ou por tratar a esposa dele de maneira ríspida, né? E ela se sentia chateada porque aí ele estava tratando mal. E aí a hora que eles entenderam que isso era um sintoma da hipoglicemia ou da hiperglicemia, assim, ele ficou extremamente emocionado. Ele falou: "Meu Deus, eu não tinha culpa". Então, assim, veja como é importante a educação, né? Como é importante conhecer tudo o que a gente pode, tudo o que pode desencadear, né, uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, e como isso pode se manifestar de diferentes maneiras em cada pessoa, né? Que nem você diz que o tratamento nunca é igual para todo mundo, e não é mesmo. O tratamento é individualizado. Mesmo que a sua meta de glicemia, de glicada seja 7% e a minha também, isso não significa que o nosso tratamento vai ser igual, né? A gente querer ter a mesma meta não significa que o nosso caminho vai ser igual. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção e que o paciente também perceba isso, né? Quando ele fala, mas meu vizinho começou a tomar Ozempic e emagreceu um monte, eu também não posso tomar Ozempic, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, as pessoas são diversas, né? Cada um é um ser humano diferente. Cada um precisa de um cuidado diferente, cada um precisa de uma transformação, né? Até tem aqui a Márcia, ó, colocou um tempo atrás na hipoglicemia ficava agressiva, falava e fazia coisas que normalmente não fazia. Então, assim, é um sintoma muito comum da hipoglicemia, né?
Olha lá, eu cheguei um dia a agredir minha mãe e meu pai teve que me conter. Então, já Sim. pensou isso dentro da família? O que não representou nesse momento, né? Essa agressividade. E se a pessoa não sabe que isso é Sim. provocado por um episódio que a hipoglicemia provoca, Uhum. poxa vida, podia ter tido um desfecho muito triste, né? Então, assim, é por isso que é tão importante a gente educar. E todos os dias a gente se educar e educar Sim. todos os pacientes que passam com a gente, né? Eu sempre falo para eles que é uma troca, né? É uma troca de conhecimentos, porque eles nos ensinam muito também. Demais. E contando história de consultório, uma vez eu estava, porque eu sempre pergunto, né, se o paciente dormiu bem, essas coisas, e um casal me confidenciou, né, que eles não tinham como dormir bem, porque eles moravam num cômodo só e a única lâmpada que tinha, que fazia com que eles pudessem se locomover dentro da casa até o banheiro, tinha que ser mantida acesa. Então, a importância da escuta dentro do cuidado, né? Para que a gente possa identificar as barreiras que o paciente tem e que ele precisa transpor. Que tipo de alternativas a gente pode criar para aquele paciente para Sim. resolver algo que possa estar comprometendo, né? Por exemplo, um sono de qualidade. Outra coisa muito É comum, ter uma escuta ativa, né, Magali? sim, Verdadeiramente ativa. sim. Uma outra história que também me tocou bastante era um paciente que precisava de prótese, né? E que todas as vezes que ele ia no consultório dentário, a glicemia dele estava alterada. Ele chegou no projeto dentro daquela perspectiva que a gente juntos conseguíssemos, né, trazer a glicemia para a meta e a partir dali ele pudesse ter uma mastigação mais correta, porque ele fazia a ingesta do alimento sem mastigar, porque ele, Sim. infelizmente, e isso comprometia, fazia com que ele ganhasse peso, ele não conseguia ter uma boa absorção dos nutrientes. E a gente conseguiu, E junto ainda com a a autoestima, né, odontologia, Magali? E e a a autoestima também, né? autoestima, que é o ponto crucial do tratamento, estava lá embaixo, né? E aí a gente conseguiu conjuntamente, né, junto com o departamento lá de odontologia, que essa prótese fosse colocada. Ele foi lá mostrar para mim, porque depois que ele entrou no Bonitinho. projeto, ele conseguiu sim, caiu o dente que faltava e ganhou a prótese. E isso fez Que que ele ficasse bonitinho. bem feliz. Então, assim, Muda tudo, hein? dentro desse processo educativo, é muito gratificante, né? Você perceber que contribuiu com o outro em algum aspecto, né? Esse retorno, né? Esse agradecimento do paciente, né? Estando bem, né? Porque todo o nosso trabalho é com o intuito de trazer benefícios a eles, né? De fazer com que eles melhorem a saúde, que eles melhorem a autoestima, que eles melhorem o dia a dia, enfim. E quando isso acontece, realmente não tem preço, é muito significativo. Sem E dúvida. essa amplitude que o cuidado farmacêutico alcança é algo assim que a gente tem que preservar e a cada dia melhorar mesmo, porque a gente percebe na prática de consultório o quanto é importante, né, o nosso trabalho como parte da equipe, né? Eu acho que para os pacientes que estão ouvindo, eu acho que busquem o farmacêutico para chamar de seu, né? Procurem, muitos municípios já têm o cuidado farmacêutico no SUS, né? Muitos municípios pelo Brasil já têm isso funcionando, você consegue ser atendido em consultório por um farmacêutico. Se no seu município não tem isso disponível pelo SUS, procure um farmacêutico que esteja disponível no particular, né? É um investimento na sua saúde, é um investimento na sua qualidade de vida. Vale muito a pena você ter um profissional especializado para te ajudar no seu cuidado. Se de nenhuma maneira você conseguir, busque um farmacêutico na farmácia comunitária, na drogaria, que possa te orientar e sempre peça para ser atendido por um farmacêutico na drogaria, né, para que ele possa realmente exercer a função de profissional da saúde que ele é. E para você que é colega farmacêutico que está aqui nos ouvindo, veja quanta possibilidade de trabalho existe para a gente
né? O quanto é bom ser farmacêutico, o quanto a gente pode contribuir para a qualidade de vida de um ser humano, o quanto a gente pode ajudar o nosso próximo, né? E faça seu trabalho assim com todo o seu amor, faça o seu trabalho da melhor maneira, dê o seu melhor a cada dia, aprenda todos os dias. Eu acho que a gente pode contribuir muito com a nossa profissão quando a gente exerce o nosso papel de maneira digna, de maneira respeitosa e valorizando a nossa profissão. Lembrar que o farmacêutico pode solicitar exames, pode prescrever medicamento, pode prescrever suplemento, pode prescrever mudança de estilo de vida, pode encaminhar paciente para colegas, pode fazer orientações, pode rastrear complicações, pode educar em saúde. Então, assim, é muita coisa que o farmacêutico pode fazer e é em muita coisa que nós farmacêuticos podemos contribuir, principalmente no manejo de doenças crônicas, e é óbvio, dentro do diabetes, é um universo, é uma galáxia de coisas que a gente pode fazer. Então, eu acho que a gente precisa engajar e fazer com que os outros colegas profissionais de saúde entendam a nossa importância, encaminhem pacientes para a gente, para que a gente possa avaliar essa farmacoterapia e proporcionar a melhor farmacoterapia para cada um dos pacientes. Né? Eu acho que isso que eu queria deixar muito explícito hoje nessa conversa, nesse bate-papo, para que todo mundo conseguisse entender o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer e o quanto a gente pode fazer por cada um dos pacientes. Exatamente, porque antigamente o farmacêutico estava muito voltado para a cadeia logística, né, o Carol? E hoje nós estamos na assistência. Então, assim, ainda é muito cultural essa coisa do farmacêutico ser o profissional do medicamento, mas na verdade nós somos profissionais da saúde. Nós somos, o nosso trabalho é muito abrangente, a gente trabalha e elabora todo o nosso planejamento é todo voltado para a necessidade do paciente, né? Quantas vezes eu já não pensei em abordar alguma coisa, o paciente chega com uma outra demanda e eu simplesmente reformulo todo o meu atendimento. Justamente justamente porque o foco principal do nosso trabalho é justamente o paciente, aquele usuário que está ali, que precisa do nosso serviço. E eu acredito que toda a nossa formação, ela tem que ser voltada a servir o outro. Não adianta eu adquirir conhecimento se eu não coloco esse conhecimento em prol das pessoas. Então, a gente tem que ter muito claro isso na nossa mente para que a cada dia a gente se doe mais, para que cada dia a gente se qualifique. Mas não é para a gente, não. É para que a cada dia a gente possa servir mais e melhor. Porque esse impacto que a gente causa na vida das pessoas é algo assim... impagável. Impagável. É algo que nos motiva no nosso dia a dia, é algo que nos faz acreditar na profissão. É algo que nos leva a desejar cada vez mais, né? Então, assim, é o que você disse, nós estamos, sim, nós temos um papel importante, né? Dentro do serviço de saúde, e todo o nosso trabalho é feito para que esse trabalho seja reconhecido. E esse usuário que está aqui nos ouvindo, ele pode ter certeza que ele vai encontrar um consultório vibrante, que eu digo que o consultório tem que vibrar muito, vai vibrar energia, para que as pessoas sintam vontade de estar lá com você. Porque se chega paciente, você está lá apático, desmotivado, aquele consultório roxo, ninguém que está com problema do... Meu Deus, eu vim aqui e vou sair pior do que eu cheguei, né? Então, essa vibração é importante, porque as pessoas queiram estar com você, procurar você e sair melhor do que entraram, né? Porque eu acho que o objetivo do atendimento é esse. E não tem outra coisa melhor do que quando você faz uma pergunta e o paciente vira e fala assim, ninguém nunca me perguntou isso. Aí que você vê assim, a sua importância, né? O quanto... Esse tempo que a gente disponibiliza, né? Que nós temos, como você frisou, 1 hora de atendimento, né? Com muita empatia, que não é simplesmente atender, é estar ali totalmente entregue para a consulta, né? Como você disse,
uma escuta qualificada, disposto a ajudar dentro de tudo que for necessário, é que faz a diferença. Então, de fato, a Exato. gente tem que fazer essa divulgação, né, importante do consultório farmacêutico. Eu trabalho no consultório Sim. farmacêutico do SUS, da Rede Farmácia de Minas, em Sarzedo, e a Carol no consultório particular. E a gente vê que, Isso, aqui em independente, Aracaju. pois é, e eu aqui em Belo Horizonte, independente de ser SUS ou particular, outra coisa que eu sempre fiz e acredito que um bom profissional, um profissional comprometido e dedicado, independe se é SUS, se é particular, se é convênio, Sem ele vai dúvida. desenvolver um bom trabalho do mesmo jeito. Então, Ele está preocupado com as pessoas, né? E aí o exatamente. trabalho é bem feito. Não, com certeza. Então, eu E penso assim, que lembrar também que hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com teleatendimento, né? Então, se a fala pessoa tudo. não consegue encontrar um profissional no município, pertinho, gente, tem teleatendimento. Procura aí na internet um profissional qualificado, especializado, que te atenda e grude nesse profissional. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa que ele pode ensinar, que ele pode contribuir, né, para o tratamento e melhorar a qualidade de vida. Eu também faço atendimento online, assim, a gente consegue resultado também online, não precisa ser exclusivamente presencial. O serviço da Carol é bem interessante também, né? É, e assim, é importante ela estar aqui para relatar um pouco da sua experiência, né? Porque com toda certeza quem está na live aprendeu muito e entendeu, né, que o farmacêutico assim, ele é importante no processo, né, do tratamento, no processo, em tudo que diz respeito à saúde da pessoa. Nessa Porque jornada do cuidado em diabetes, né? Nessa jornada de vida. no cuidado em diabetes, principalmente, né? Porque, como diz a Carol, é muito amplo, a gente atua em várias frentes, não é só na questão da farmacológica, a gente presta muitas informações não farmacológicas, porque a gente trabalha com Sim. promoção e prevenção também. E passa Uhum. muito pelas questões não farmacológicas. O tratamento Exato. medicamentoso ele ocorre quando o paciente já adoeceu. E o profissional de saúde Isso. ele tem como obrigatoriedade trabalhar a prevenção. A gente tem Exato. esse papel social, né? Então, nós, Tá dentro da nossa atribuição, né? é uma outra atribuição. Então, trabalhar com o paciente medidas não farmacológicas também é de suma importância. E isso a gente faz também, juntamente com outros profissionais. Então, assim, é muito Exato. amplo o trabalho dentro do consultório, né? A gente estuda bastante para fazer com que esse trabalho seja um trabalho efetivo, resolutivo. E, assim, a gente conta com a confiança de todos que estão aqui, né? De Isso nos mesmo, com entregar, a participação de todo com certeza. A gente sabe também que é uma outra coisa que a gente frisa muito, que confiar, se criar vínculo com o paciente dentro do consultório, para despertar nele essa confiança na gente, é também algo muito mundo. importante e necessário. Então, no nosso dia a dia de O trabalho, acolhimento faz toda a diferença, né? O acolhimento desse paciente faz mágica mesmo, faz milagres. é verdade. Então, quando a gente oferece um bom acolhimento, quando a gente permite que o paciente se sinta à vontade, não se sinta pressionado e nem cobrado, como disse a Carol, né? Quando a gente desconstrói a culpa dentro do consultório, enfim, quando o paciente se sente acolhido e principalmente assim, apoiado, ele com toda certeza, a gente tem mais chance de fazer com que ele participe de uma forma ativa do seu tratamento. Porque, como disse a Carol, não é uma imposição. A gente tem que despertar no paciente o desejo de tratar, porque não é a nossa vontade que prevalece, é a dele. Então, eu sempre falo que a comunicação gera sentimentos, e sentimentos geram atitudes. Então, a É gente tem que isso, é fazer. isso. Espero que hoje a gente tenha conseguido explicitar isso, né? Que a gente tenha conseguido deixar claro o nosso papel,
nos colocar à disposição da população para fazer esse tipo de atendimento, para ser parte da equipe de saúde, fomentar aí nos outros farmacêuticos o desejo de construir junto com a gente esse profissional dedicado a pessoas, né, e não aos medicamentos. Então, eu espero que hoje a gente tenha conseguido passar um pouco desse sentimento que a gente tem, desse carinho pela profissão, dessa gana de fazer as coisas da melhor maneira possível, que a gente tenha conseguido distribuir um pouquinho disso hoje, né, nesses 50 minutos aí que a gente vem conversando, mas que tenha sido proveitoso para todo mundo que esteve aqui com a gente durante esse tempo. Carolzinha, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o meu convite. Eu espero que a gente se encontre ainda muito mais vezes na comunidade FID, né? Sim, não só na comunidade, mas também aqui, congresso, simpósio, essas coisas todas que a gente precisa participar também para manter atualizado, né? Para manter dentro aí no ritmo e fazer nosso networking. É verdade. Muito obrigada. Obrigada, viu, Magali? Uhum. Agradeço a você, agradeço a todo mundo que estava aqui com a gente até agora, né? 9 horas da noite, já todo mundo cansado aí na quinta-feira. Muito obrigada pela presença, pela companhia. Obrigada, Magali, mais uma vez pelo convite. E é isso, vamos ficando por aqui. Tchau, querida. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.